Olha aí, né, pessoal, a situação dramática da economia chinesa, principalmente no que se refere ao setor imobiliário, continua piorando, continua se degradando. Mais empresas estão sendo tragadas para o buraco negro da dívida lá na China, né? E a previsão aqui que o pessoal faz, os analistas da área, é que essa crise pode durar mais 10 anos, né? A grande questão é, será que a China aguenta mais 10 anos desse problema imobiliário? E, principalmente, será que o mundo vai suportar uma queda tão grande do gigante asiático, do gigante chinês? O pessoal que vende commodities para a China, o Brasil, que vende estruturas aí de metal, né, coisas do tipo, aí, enfim, uma série de commodities fornecidas para a China. Será que o Brasil aguenta esse impacto aí nos próximos anos? Vamos conversar sobre esse problema chinês aí, sobre como está o cenário atual, qual é a previsão para os próximos anos, né? Mas não se esqueça, antes disso, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, colabore com o meu canal deixando aí a sua inscrição, isso me ajuda bastante. E se você já é inscrito, confira aí a inscrição, não te custa nada, leva só um segundo, mas isso aí me ajuda porque às vezes o YouTube tira a inscrição das pessoas sem qualquer tipo de razão aparente, né? Mas então, o pessoal da China, como nós bem sabemos, o Partido Comunista Chinês, principalmente depois que o Xi Jinping chegou ao poder, eles trabalharam muito nessa coisa do desenvolvimentismo, principalmente do ponto de vista imobiliário. Financiar a expansão imobiliária dentro da China e fora também, tem um monte de projetos megalomaníacos chineses em vários países, estão querendo fazer isso aqui no Brasil, inclusive, né? Mas tem na Malásia, tem aí, em vários outros países também, cidades inteiras sendo construídas, uma coisa fabulosa. E é claro, né? Como tudo o que acontece, todo tipo de planejamento central que é feito, a coisa já se mostrou totalmente inviável. Não há demanda real para esse tipo de produto que tem sido feito, né? Apartamentos, casas, prédios, coisas do tipo aí. Não existe demanda real para isso. Durante algum tempo, o governo de Pequim manteve a demanda artificialmente inflada por meio de uma política de financiamento muito aberta, taxas de juros muito baixas, só que quando a coisa começou a dar ruim por conta dos calotes que os compradores estavam dando nas imobiliárias, calotes que são cobertos pelos governos das províncias da China, então o governo de Pequim decidiu segurar um pouco mais a coisa, pisar no freio, exigir mais condições de comprovação de renda ali para os financiamentos e passou também a cobrar taxas de juros mais altas. O que aconteceu aí? O pessoal que estava pagando antes não conseguiu pagar, mais gente se tornou inadimplente e o pessoal parou de comprar novas casas. E aí que você tem o fenômeno das cidades fantasmas chinesas. Cidades inteiras construídas do zero para fomentar a economia, o mercado imobiliário e que estão completamente inabitadas. Prédios sendo derrubados porque não há quem queira pagar por eles, né? Então, essa crise já tem se espalhado para vários outras empresas dentro desse setor imobiliário e existe uma chance desse setor contaminar outros setores também, como o financeiro, né? Então, o senhor aqui, Hao Hong, né, dando uma entrevista para a CNBC recentemente, ele é economista-chefe do Grow Investment Group aqui, disse o seguinte, que vai haver uma correção prolongada no setor imobiliário chinês com efeitos que podem durar até uma década, né? Correção é algo que sempre acontece quando há uma distorção econômica. Isso aqui pode acontecer no livre mercado, isso pode acontecer e geralmente acontece pior quando tem um Estado intervindo. O Estado faz toda uma manobra econômica ali para desenvolver um setor, dar financiamento ou algo do tipo. A economia tem um crescimento aparente no primeiro momento, mas aquilo é insustentável. Quando a realidade bate a porta, então o mercado tem que adaptar as condições para a realidade. É a tal da correção econômica. Empresas vão à falência, negócios são encerrados, são reduzidos, empregos são perdidos, pessoas acabam tendo grandes prejuízos. Aí é uma correção dolorosa e, de acordo com o que ele diz aqui, isso vai durar uns 10 anos para acontecer, para tudo ser resolvido, né? Porque como ele chega nesse valor aqui, né? Ele afirma que o contexto atual é diferente das outras crises que foram vividas pelo país, né? Quando teve uma reação aqui do mercado imobiliário depois de uns 2 ou 3 trimestres.
então a crise não se prolongou tanto, né? Só que agora existe a combinação tanto das dívidas acumuladas pelas empresas, dívidas praticamente impagáveis, né? E uma queda nas vendas, que é aquele grande problema. As empresas têm dívidas, elas tentam renegociar, já estão dando default, já estão caloteando as dívidas, e não tem caixa, não tem geração de caixa, não tem dinheiro entrando para pagar isso. Como que elas vão pagar? Não tem como, né? Então, nós tivemos, eu comentei aqui no canal, casos como a da Country Garden, né, que é a maior incorporadora chinesa, da Evergrande também, que deu um calote gigantesco, mas elas são as maiores, porém não as únicas, né? Por exemplo, temos a Zhongji Enterprise aqui, que é um grupo de crédito. Ah, isso aqui é importante, né? Que não está só no setor imobiliário. Conforme eu falei, existe uma chance, um risco real disso contaminar o mercado financeiro. E a verdade, né, o grande ponto é o seguinte, que um setor todo econômico, financeiro da China se desenvolveu por conta do mercado imobiliário. Mais uma distorção do governo comunista lá da China, né? Porque eles incentivaram o mercado imobiliário, fizeram a coisa crescer demais. Então, investidores viram que valia a pena emprestar dinheiro para esses negócios, para essas empresas continuarem construindo os seus imóveis, aí, os seus prédios, apartamentos e tudo mais, porque as pessoas estavam comprando, isso estava girando a economia, tinha dinheiro para todo mundo ganhar nessa história. Então, muitos grupos de financiamento, fundos foram criados exclusivamente para financiar esses empreendimentos imobiliários. Acontece, então, que as pessoas começaram a dar calote, as pessoas pararam de comprar imóveis por conta das novas condições impostas pelo governo, as empresas ficaram com problemas de liquidez por conta disso, altamente endividadas e sem caixa para pagar as dívidas. O que acontece? Quem emprestou dinheiro acaba levando ferro também. É o caso dessa Zhongji Enterprise aqui, então, né? Que entrou com pedido de falência ontem, né? Sexta-feira, dia 5 de janeiro, uma coisa assim terrível do ponto de vista do próprio funcionamento da economia, bastante orgânica ali nesse setor financeiro, como geralmente é, né? Lá em novembro, essa empresa já havia alertado sobre os riscos de ter uma grave insolvência com um passivo aqui de 31 bilhões de dólares, né? Não é nenhum troco de pinga aqui, né? Então, o que acontece? Colocando em números a queda do mercado imobiliário chinês e por que isso vai levar tanto tempo para ser corrigido, para ser resolvido. De acordo com os dados oficiais de vendas, né, o número de vendas de propriedades na China caiu 16,5% em 2023 em relação a 2022. Então, olha só, imagina um setor econômico que tem essa queda de um ano para o outro. Isso aqui é basicamente o fim do setor como um todo, né? Então, você tem um grande estoque de imóveis construídos e uma redução na quantidade de pessoas comprando. Então, o que acontece? Ou você derruba tudo e transforma esse dinheiro em pó, ou você espera para que essas compras cada vez menores deem conta de acabar com o estoque de imóveis. E é o que eles estão prevendo aqui, então, né? O que o Hong aqui, que é o Hao Hong, aqui, o economista-chefe da Grow Investimentos ali, está prevendo, né, que a China vai levar pelo menos 2 anos para liquidar todo o estoque pendente atualmente do mercado imobiliário chinês. Ou seja, paramos de construir, não vamos construir nem mais uma casa agora, vamos só vender o que já tem. Vai levar 2 anos para conseguir vender tudo, estabilizar esse mercado aí, né? Só que esse prazo pode ser ainda mais longo, porque essa projeção, dados oficiais do governo comunista chinês, ou seja, dados maceteados, essa projeção não leva em conta os imóveis que ainda estão em construção, ou seja, só leva em conta o que já está pronto, mas tem muita coisa sendo feita aí, e que somam 6 milhões de metros quadrados. Olha a quantidade de coisa sendo construída para um mercado que está caindo 16,5% ao ano. É uma coisa impressionante, né? E aí ele diz o seguinte, que nesse ritmo é provável que vai levar mais de 10 anos, então, para que todas essas moradias em construção sejam efetivamente liquidadas. Então, no geral, vários anos em termos de correção do setor imobiliário chinês aí, que é um setor que afeta diretamente a economia do país. Ele é responsável por quase 1/3 da economia do PIB da China, né? E isso, conforme eu falei, conforme eu adiantei, e conforme o caso da Zhongji Enterprise aqui dá a entender, ele pode contaminar o setor financeiro e até o setor bancário como um todo aqui, né?
por exemplo, tem a estimativa de que esse setor da China pode ver aí uma queda de quase 4 trilhões de dólares com efeitos da queda nas vendas de imóveis. Isso aqui é o PIB de 2 anos do Brasil, praticamente uma coisa assim terrível, né? Então é por isso que a Bloomberg Economics, por exemplo, estima que o PIB da China pode encolher 4 pontos percentuais até 2026, ou seja, acabou aquele ritmo frenético de crescimento que a China sempre teve. Vamos ter um período de decréscimo, de recessão, de queda no PIB do país nos próximos 4 anos, né? 3 anos praticamente aí, já viramos o ano, já estamos em 2024, né? Então, a expectativa é que isso aqui, de fato, acabe levando 5 milhões de pessoas a ficarem desempregadas aí, e obviamente isso pode impactar no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, já que em 2022, por exemplo, o Brasil vendeu nada menos aqui do que 18 bilhões de dólares em minério de ferro aí para a China, o equivalente a 63% de todo o volume de exportação brasileira dessa commodity aí, fora outras coisas também que o Brasil acaba exportando para a China, e não só o Brasil, tantos outros países também. Qualquer queda no gigante chinês, aqui no gigante asiático, certamente vai impactar bastante na economia mundial como um todo. Esse é um grande problema, a grande pergunta que nós colocamos, né? Que o mercado financeiro imobiliário chinês está com problemas, isso é um fato. Que muito provavelmente ele vai acabar chegando à bancarrota, isso é uma verdade, né? Porque o cara aqui, o Hao Hong aqui, está colocando o prazo de 10 anos para corrigir esse cenário se o país não for destruído do ponto de vista econômico, se a crise não for tão grave que ela seja irrecuperável, né? Então é um cenário puramente hipotético, né? Isso pode acontecer, todo mundo sabe. A grande questão é como o mundo vai reagir quando a queda da China finalmente acontecer, não é? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.